Olá, meus amigos. Meu nome é Valdir Martins. Eu estou como estudante de psicologia e esse é o nosso espaço Humanidade e Psicologia, um lugar para reflexão, aprendizagem, conscientização e, acima de tudo, evolução. Então, gente, dando continuidade, né, no poema O Menestrel, que a vida nos ensina que o tempo é breve. As pessoas são preciosas e que o nosso crescimento depende das escolhas que fazemos e da direção que decidimos seguir. Então vamos trazer alguns autores da psicologia, vamos ver aonde que esses autores casam com essas ideias que o texto nos apresenta, para que a gente possa aprender nessa direção. Então, meus amigos, a parte que a gente vai refletir hoje diz o seguinte, é o quarto vídeo dessa série de 7 vídeos que a gente tirou para falar sobre esse texto que é atribuído a William Shakespeare, mas que na verdade é um poema de Veronica Schoftstall. Com o tempo, descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tiradas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas, porque pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que podemos ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Bom, esse é o poema, né, a parte do poema que a gente trouxe, e a gente vai refletir um pouquinho dentro da psicologia o que alguns autores falam a respeito de temas nessa linha. Começando, o poema diz o seguinte: descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Olha quanto que é importante isso, que lição maravilhosa. Vai despedir, vai sair de casa para ir trabalhar, abrace seus filhos, abrace seus pais, a sua esposa. Pense que a nossa vida é uma vida de imprevisibilidade. E aquele momento de um abraço, de um beijo, pode ser muito significativo. Por quê? Porque pode ser a última vez que a gente vê aquela pessoa que a gente ama. Então essa parte fala sobre o quê? Fala sobre o luto e a urgência do afeto. E quem vai nos chamar a atenção para isso é o John Bowlby, na teoria do apego. O Bowlby ele explicou que os seres humanos têm uma necessidade intrínseca de formar vínculos afetivos seguros, desde a infância. Nessa teoria do apego é importante a gente conhecer e estudar para a gente entender essa necessidade nossa de ser humano de construir, de formar vínculos. Então, a dor da perda rápida, que é o luto,
é o preço que a gente paga pelo amor. Né? Então, quanto mais forte o vínculo, maior a dor da separação. Né? Então, quando a gente se conscientiza de que esses vínculos são finitos, aí nos move a buscar o que Bob chamava de base segura. Olha tanto que é importante. Né? O processo de quê? De conscientização. Conscientizar-nos de que os vínculos que a gente possui são finitos e faz parte do processo de existir. Né? O Irving Yalom, que é da psicologia existencial, famoso Yalom, nos diz que a morte e a impermanência são as maiores ansiedades humanas. Então, o que mais às vezes nos deixa ansiosos são quando a gente percebe a nossa finitude diante da vida. No entanto, o Yalom defende que a consciência da morte ela nos desperta para a vida. Olha que interessante. O existencialismo nos chamando a atenção de que quando a gente se conscientiza para a morte, né, nós somos despertados para a vida. Por quê? Porque a gente reconhece que tudo que a gente pensa que tem ou pensa que pode ser tirado de nós muito rápido. Então, isso faz com que a gente valorize cada vez mais o momento presente. Refletir sobre a morte faz com que a gente valorize o presente e a gente expresse o amor agora, sem adiar. Por quê? Porque a gente percebe que existe um tempo e que esse tempo é limitado e a gente não sabe até quando que a gente vai dispor dessas pessoas, de estar com essas pessoas que tanto a gente ama. Continuando, o texto diz assim: aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Está falando sobre a responsabilidade pessoal que cada um de nós temos versus o determinismo ambiental, né? A nossa volta, o ambiente. O Skinner falava uma coisa muito interessante lá no behaviorismo. Ele falaria que o ambiente e a circunstância moldam quase tudo o que somos. E ele está errado? Não. O ambiente tem realmente influência sobre nós. Mas aí a gente vai numa visão do Viktor Frankl, da logoterapia, que é um indivíduo que sobreviveu ao campos de concentração, que ficou sendo escravizado por 3 anos, que perdeu a família. Ele escreveu uma das frases mais valiosas da psicologia. Diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Olha, então diante da situação, diante dos desafios que a gente encontra, existe um espaço. O espaço do poder que o ser humano tem, que é o poder de escolha. Nós escolhemos como nós iremos reagir diante das situações. Olha que coisa maravilhosa que o Viktor Frankl nos ensina. Então, o livro que ele fala disso, O Sentido da Vida, deixa muito bem claro isso. Então, pessoal, continuando, o texto diz assim: começa a aprender que não se devem comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Então, compararmos com os outros é disfuncional. Cada pessoa tem a sua individualidade. O processo que a gente pode comparar é de nós com nós mesmos. Como que eu estou hoje em relação a ontem? Esse é um processo saudável de comparação.
Mas comparar com os outros é um processo disfuncional que causa desequilíbrio na nossa vida emocional, física, espiritual. Então, meus amigos, isso fala sobre o quê? Fala sobre autorrealização, né? E a armadilha que é a comparação com os outros. Quem vai falar sobre isso um pouquinho agora, a gente vai lembrar do Maslow, lá na pirâmide das necessidades. O Maslow chamou isso de autorrealização, que é o topo do desenvolvimento humano. Não é ser melhor que o vizinho ou que o seu colega de trabalho, mas sim realizar o seu próprio potencial, que é único. Então, sermos melhores com aquilo que nós podemos desenvolver. Sermos os melhores que nós possamos nos tornar. Esse é o objetivo que o Maslow nos propõe. Não só ele, mas o Roger, o Frankl e vários outros. E o Carl Rogers também falava sobre o self real e o self ideal. O self real é quem você é hoje. Self real, quem eu sou hoje. O self ideal é quem eu gostaria de ser. Então, leva muito tempo para a gente se tornar quem a gente gostaria de ser. A gente não quer desenvolver, a gente não tem um propósito a seguir. Existe um tempo para que isso ocorra. E o Roger fala assim que esse processo de cura e crescimento leva tempo e é uma jornada contínua. À medida que nós estivermos nesse plano aqui, experimentando essa vida, nós estamos no processo de maturidade e com a maturidade a gente vai alcançando graus diferentes de autorrealização, de desenvolvimento, de evolução. Continuando, o texto diz assim: aprende que não importa onde já chegou, mas onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Né? Então, gente, o que isso quer dizer? Isso está falando sobre direção, sobre propósito e metas. A gente lembra lá do Alice no País das Maravilhas, onde ela chega, né, lá na floresta e tem 2 caminhos. Ela pergunta para um animal que está, uma ave, se eu não me engano, que está numa árvore, qual caminho eu devo seguir? Aí a ave diz o seguinte: para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Fala, então qualquer caminho serve. É isso, né? E o Martin Seligman, da psicologia positiva, ele fala assim que uma das bases do modelo de bem-estar, né, de Seligman, que é o modelo PERMA, que a gente já falou em outros vídeos, é o sentido, é o propósito, né, e a realização. Então, sem uma direção clara ou um porquê, o ser humano adoece em um vazio existencial. Então, vários autores falam a respeito disso. Outra pessoa que falou a respeito disso muito é o Viktor Frankl. A busca de sentido, a busca de propósito é o que realmente nos move, né, numa direção de equilíbrio, de saúde psíquica, de saúde física. Lembrando também do Alfred Adler, da psicologia individual. O Adler ele criou um conceito da teleologia. É a ideia de que o comportamento humano é determinado pelas nossas metas e visões de futuro. Ou seja, o comportamento que eu tenho hoje é porque eu estou ligado, eu estou pensando para onde eu vou. Então eu faço isso porque eu quero estar em tal lugar, né? Eu estou pensando no futuro, é uma meta futura. Ou seja, isso é mais importante, segundo Adler, do que o nosso passado, onde a gente já chegou. Então a epistemologia fala no início, no que passou, e a teleologia fala no que virá.
Então o Adler tem essa teoria e é muito interessante porque faz sentido em várias situações. E seguindo, o texto diz o seguinte: aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco. O que o autor está falando? Ele está falando sobre autorregulação emocional, sobre flexibilidade cognitiva. E um autor que falou maravilhosamente sobre isto é o Albert Ellis, na terapia racional emotiva comportamental. E quem falou também sobre isso foi o Aaron Beck, no cognitivismo. Por quê? Porque ambos focam na flexibilidade cognitiva. Pessoas com comportamentos e pensamentos rígidos, por exemplo, ou 8 ou 80, sofrem muito. Então, a gente entende que ser flexível é uma força psicológica reguladora. Por quê? Porque não podemos ser rígidos. A rigidez demonstra estagnação na nossa maturidade. Mas, por outro lado, a flexibilidade, ela demonstra evolução, demonstra desenvolvimento. E continuando, o texto diz o seguinte: pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Quando a gente se conscientiza de que existem dois lados numa situação, independente de como ela seja uma situação difícil, frágil, delicada, a gente vai perceber que é mais fácil da gente viver, da gente entender o próximo. E o Jung, na psicologia analítica, ele foi um mestre quando ele falou a respeito de luz e sombra. Por quê? Porque não existe luz sem sombra e nem existe sombra sem luz. E o processo da nossa personalidade, os aspectos que envolvem o ser humano, eles têm essa ambiguidade. Pode ser luz e pode ser sombra. E o Jung defendia que a psique humana, ela busca constantemente o equilíbrio entre essas forças opostas e que nenhuma situação ou pessoa é puramente linear. É só positivo, é só negativo, é só luz ou só sombra. Não. Né? Existem esses dois aspectos e esses aspectos eles se complementam. Desde que a gente os integre, desde que a gente leve luz às sombras. Então, a gente entender que sempre existem dois lados é a base da regulação emocional. É um processo de conscientização. Então, esse texto que a gente refletiu um pouco hoje, ele vai sintetizar a transição que a própria psicologia faz ao longo dos anos. Porque ela deixou de olhar o ser humano apenas como uma vítima do passado ou do ambiente, e então ela passou a enxergar esse sujeito como um agente ativo, responsável e em constante evolução, que precisa de afeto, direção e flexibilidade para viver bem. Então, a contribuição nossa é hoje, nós agradecemos e até o próximo, se Deus quiser.